Talvez você esteja vivendo exatamente aquele tipo de dia em que tudo parece pesado demais. Você acordou, tentou seguir sua rotina, mas dentro de você existe um cansaço que ninguém vê. Não é só físico, é na alma. É aquela sensação de estar orando, tentando, acreditando, mas parece que nada muda. E no fundo, talvez tenha passado pela sua mente uma pergunta silenciosa. Deus, o Senhor ainda está me ouvindo? Se isso já passou pelo seu coração hoje, fica comigo até o final. Porque essa oração não é por acaso. Em poucos minutos, algo vai começar a mudar dentro de você. Talvez não seja tudo ao seu redor imediatamente, mas dentro do seu coração, você vai sentir paz, força e uma renovação que só Deus pode trazer. A palavra de Deus diz em Isaías 40 que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso significa que Deus sabe exatamente como alcançar alguém que está cansado agora. Ele sabe como restaurar quem está por dentro quase desistindo. E é por isso que neste momento, antes de qualquer coisa mudar fora, Deus começa a tocar dentro de você. Respira fundo agora e prepara o seu coração, porque essa oração já começou a agir. Agora, por um instante. Esquece tudo ao seu redor. As preocupações, as pressões, as vozes que dizem que não vai dar certo. Fica só você e Deus. Pai, neste momento eu me coloco na tua presença, não com palavras perfeitas, mas com um coração sincero. O Senhor conhece o que eu estou vivendo, conhece o peso que eu carrego, as preocupações que eu não contei para ninguém e até aquelas lágrimas que eu segurei para parecer forte. Senhor, entra agora onde existe cansaço, entrar com a tua paz onde existe ansiedade, entrar com a tua luz onde tudo parece confuso. Se existe alguém orando comigo agora no trabalho, cansado, sobrecarregado, traz renovo. Se alguém está em casa, preocupado, sem saber como resolver as coisas, abre caminhos. Se existe um coração ferido, machucado por palavras, decepções ou perdas, traz cura e restauração. Pai, entra onde ninguém consegue entrar. Toca onde ninguém consegue tocar. Porque só o Senhor conhece a profundidade do que está dentro de mim. E mesmo que eu não veja nada acontecendo ainda, eu escolho crer que o Senhor já está trabalhando. Respira fundo mais uma vez, porque algo está começando a se mover agora. Jesus, mesmo sem ver, eu escolho confiar. Mesmo sem entender tudo o que está acontecendo, eu decido acreditar que o Senhor está agindo no invisível, porque a tua palavra me lembra que o Senhor nunca abandona os teus filhos. Enquanto eu penso que nada está acontecendo, o Senhor está preparando. Enquanto eu espero, o Senhor está se movendo. E hoje, eu declaro isso com fé. Deus está trabalhando na minha vida agora. Pai, fortalece o meu coração, porque existem dias em que a espera cansa. Existem momentos em que a dúvida tenta entrar. Mas agora, eu rejeito toda voz de desânimo, toda palavra que diz que não vai dar certo, toda mentira que tenta enfraquecer a minha fé, tudo aquilo que tenta me fazer desistir. Eu não aceito, porque maior é o Senhor que está comigo do que qualquer problema que esteja contra mim. Senhor, renova agora as minhas forças, renova a minha mente. Se existe ansiedade, traz paz. Renova o meu coração. Se existe dor, traz cura. Renova a minha fé. Se existe dúvida, traz certeza. E agora, em voz baixa ou dentro de você, declara comigo: eu não vou desistir. Deus está comigo e algo novo está começando hoje. Sente isso, porque essa declaração já está mudando o ambiente ao seu redor. Talvez uma das coisas mais difíceis seja continuar acreditando, quando tudo ao seu redor parece contrário. Continuar orando, quando o silêncio parece a única resposta. Mas é exatamente aqui,
neste lugar de dor e incerteza, que Deus mais trabalha. Pai, eu entrego agora aquilo que está pesado demais para mim, aquilo que eu tentei resolver sozinho, aquilo que tirou minha paz, aquilo que tem ocupado minha mente dia e noite. Eu coloco nas tuas mãos, porque eu sei que aquilo que está fora do meu controle nunca esteve fora do teu. Senhor, entra agora nas causas impossíveis, entra nas portas que se fecharam, nas situações que ninguém consegue resolver, nos caminhos que parecem bloqueados. Toca na minha vida financeira. Se existe falta, traz provisão. Toca na minha família. Se existe divisão, traz reconciliação. Toca no meu emocional. Se existe angústia, traz paz. Toca na minha mente e silencia toda a confusão, todo medo, toda insegurança. Pai, eu declaro que nenhuma palavra negativa terá poder sobre mim, nenhuma inveja, nenhuma maldade, nenhuma seta lançada contra a minha vida vai prevalecer, porque o Senhor está comigo. E quando o Senhor entra, o impossível começa a se mover. Agora permanece por alguns segundos em silêncio, porque Deus está tocando áreas que ninguém vê. Agora, coloca a mão sobre o seu coração e não apenas ouve, participa, porque este é o momento em que a sua fé começa a se alinhar com o que Deus está fazendo. Repete comigo, com intenção, mesmo que seja em voz baixa. Eu creio que Deus está cuidando de mim. Mais uma vez, eu creio que mesmo sem ver, tudo já está se movendo. Pai, neste momento eu me posicionei em fé. Eu declaro que este dia não termina da mesma forma que começou. Se começar pesado, vai terminar leve. Se começou com medo, vai terminar com paz. Se começou com lágrimas, vai terminar com testemunho. Eu declaro que existe uma mudança acontecendo agora, dentro de mim, na minha mente, no meu coração. E mesmo que ninguém veja, eu sei que o Senhor está fazendo. Toda a ansiedade perde força agora. Todo medo perde espaço agora. Toda dúvida está sendo substituída por fé. Pai, onde existia vontade de desistir, coloca agora uma nova força. Onde existia confusão, traz direção. Onde existia fraqueza, libera poder. E eu declaro, este meio do meu dia será marcado pela tua presença, pela tua proteção e pelo teu cuidado. Sente isso. Porque quando você declara com fé, o céu responde. Talvez você esteja se perguntando, será que Deus realmente está comigo nisso tudo? E a resposta é, sim, Ele está. Porque você não é o primeiro a passar por dias assim. José foi traído, vendido, esquecido. E mesmo assim, Deus estava com ele em cada fase. Davi enfrentou gigantes, perseguições, momentos em que parecia que tudo estava perdido. Mas Deus nunca saiu do lado dele. Daniel foi lançado na cova dos leões, um lugar onde humanamente não havia saída. E ainda assim, Deus estava lá. Isso significa uma coisa muito clara. Se Deus esteve com eles, Ele também está com você agora. Mesmo nesse exato momento. Pai, fortalece a minha fé. Porque existem dias em que o coração cansa de esperar. Dias em que a mente se enche de dúvidas. Mas hoje, eu escolho confiar. Eu escolho acreditar que o Senhor não falha. Que o Senhor não se atrasa. E que o Senhor não se esqueça de mim. Quebra agora toda palavra de derrota. Todo pensamento de fracasso. Toda voz que diz, não vai dar certo. Eu rejeito. Porque aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer no tempo certo. E eu declaro, está chegando uma força nova. Está chegando a coragem. Está chegando a fé. E algo que estava parado começa a se mover agora. Sente isso. Porque Deus já começou a agir. Agora existe algo acontecendo. Mesmo que você ainda não consiga explicar. Porque quando Deus começa a agir, primeiro Ele transforma dentro. Depois Ele se manifesta fora. Pai, eu declaro que este é um momento de virada. Aquilo que parecia travado começa a destravar.
Aquilo que parecia perdido começa a ser restaurado. Aquilo que parecia impossível começa a se mover. Senhor, entra agora com a tua mão poderosa, toca onde existe dor, traz cura, toca onde existe medo, traz paz, toca onde existe falta, traz provisão, toca onde existe confusão, traz direção. Pai, eu repreendo agora toda angústia, todo peso emocional, toda tristeza profunda, tudo aquilo que estava roubando minha paz. Sai agora, porque este coração pertence ao Senhor. E onde o Senhor entra, a escuridão não permanece. Agora declara isso dentro de você. Eu estou sendo renovado, eu estou sendo fortalecido, eu estou sendo cuidado por Deus. Existe uma paz entrando agora, uma calma que não faz sentido, mas é assim que Deus trabalha. Ele não apenas muda situações, Ele muda você antes de tudo. E quando você muda, tudo ao seu redor começa a mudar também. Talvez o que mais esteja doendo não seja algo que aconteceu hoje, mas algo que você vem carregando há muito tempo. Palavras que te feriram, situações que te marcaram, decepções que ainda pesam dentro do seu coração. E mesmo tentando seguir em frente, existe uma parte sua que ainda está machucada. Mas agora, Deus está tocando exatamente aí. Pai, visita agora as áreas mais profundas da minha alma, aquelas que eu escondi, aquelas que eu não sei explicar, aquelas que ainda doem quando eu lembro. Traz cura agora. Leva embora toda a dor acumulada, toda mágoa, todo o sentimento de rejeição, toda lembrança que ainda me prende ao passado. Eu libero perdão. Mesmo que não seja fácil, mesmo que ainda doa, eu escolho não carregar mais isso, porque eu não fui criado para viver preso à dor. Senhor, restaura o meu coração, reconstrói aquilo que foi quebrado, fortalece aquilo que ficou fraco e preenche agora todo o vazio com a tua presença, porque quando o Senhor entra, não sobra espaço para feridas abertas. Agora sente isso. Existe um alívio começando, como se um peso estivesse saindo dos seus ombros, e isso é real. Deus está te curando por dentro. Agora escute isso com atenção. A sua história não termina nesse momento difícil. Isso que você está vivendo não é o fim. É só uma parte do processo, porque Deus não escreve histórias pela metade. Pai, eu declaro que ainda existe futuro, ainda existe esperança, ainda existe promessa, ainda existe milagre, mesmo que tudo pareça contrário. Eu escolho acreditar no que o Senhor disse, e não no que eu estou vendo, porque a tua palavra diz que os teus planos são de paz, e não de mal, planos para me dar um futuro e uma esperança. Então hoje, eu me levanto em fé. Eu rejeito a ideia de que acabou. Eu rejeito a mentira de que não tem mais saída. Eu rejeito todo pensamento de derrota. Porque Deus ainda está no controle. E se Ele ainda está no controle, então ainda tem jeito. Senhor, abre caminhos onde não existem caminhos. Cria oportunidades onde não existe saída. Surpreende. Faz aquilo que eu não consigo imaginar. E eu declaro: o que começou como dor vai terminar como testemunho. O que começou como luta vai terminar como vitória. Porque o Senhor ainda está escrevendo a minha história. E ela não termina aqui. Chegando ao final dessa oração, lembra de uma coisa muito importante. Você não chegou até aqui sozinho. Deus esteve com você em cada lágrima, em cada noite difícil, em cada momento em que você pensou que não conseguiria continuar. Talvez ninguém veja o que você está enfrentando. Talvez ninguém entenda o que está dentro do seu coração. Mas Deus vê. Deus conhece. Deus entende. E Deus está cuidando de tudo. Pai, eu te agradeço por este momento. Obrigado porque o Senhor ouviu essa oração. Obrigado porque o Senhor já está trabalhando. Obrigado porque o Senhor está renovando forças,
restaurando a esperança e trazendo paz para esse coração agora. Eu entrego esta tarde em tuas mãos, cada passo, cada decisão, cada caminho. Guarda a minha vida, a minha casa, a minha família, e que nenhuma notícia ruim, nenhuma tristeza, nenhuma armadilha tenha poder sobre mim, porque eu pertenço ao Senhor. E quando esse dia terminar, eu vou olhar para trás e perceber que o Senhor esteve comigo o tempo inteiro. Agora, se essa oração falou com você, escreve aí: Deus está cuidando de mim. E não para por aqui. Continua firme, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Porque quando Deus entra na nossa dor, até o dia mais pesado, se transforma em testemunho de vitória.